Esse vídeo não é uma forma de ataque, mas apenas uma reação e questionamento, é claro, acerca de certas coisas que não há equilíbrio. Hoje eu vou estar reagindo a um vídeo sobre o uso do anticoncepcional. Eu não tenho nada contra essa irmã que conta essa experiência, mas apenas vou dar o meu parecer sobre o que ela vai falar sobre a sua experiência pessoal. Eu gostaria de deixar um pequeno testemunho através desse áudio e falar um pouco a respeito do que o Senhor tem mostrado em relação ao anticoncepcional. Bom, eu, antes de me casar, sempre fui instruída pelos meus dirigentes, conselheiros espirituais, regentes de mocidade, que o Senhor não se agradava do uso do anticoncepcional. Aqui vemos que a irmã era orientada a não usar o anticoncepcional, mesmo antes de casar. Aqui o que dá a entender é que essa era a doutrina onde ela congrega. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que esses líderes onde ela congrega tinham ou têm mais de 10 filhos? Essa congregação devia ser muito grande em número de pessoas, já que se cada casal ter mais de 5 ou 10 filhos, essa igreja deve ser muito grande, muito numerosa em membros. Mas creio que não é bem isso, porque sempre é assim. Os que ensinam essa doutrina ou idosos, ou casal infértil, ou até mesmo solteiros, e até mesmo aqueles que foram abandonados ou são separados. Vamos continuar. E eu casei e comecei a fazer uso desse medicamento. Pela minha rebeldia, sempre que eu dobrava os meus joelhos, o Senhor tocava no meu coração. Eu sentia o Espírito Santo tocando no meu coração. Aqui vemos ela dizer que deveria se consertar, porque sempre que orava, o Espírito Santo tocava no seu coração. Mas e se ela não tivesse sido ensinada na congregação onde ela possa estar até hoje? Será que ela estaria cobrando a si mesma sobre esse assunto? Ou o Espírito Santo iria cobrar ela? Não dá para entender muita coisa nesse pequeno testemunho, mas é isso que fica no ar. Aí, ao que parece, ela casou, mas muitos estavam notando que ela e o esposo não haviam gerado filhos ainda. Aí que entra o problema, porque infelizmente em certas igrejas de sã doutrina, os crentes eram, e eu não sei se ainda são, fiscais de outros crentes na congregação. Tanto é que eles iam nas casas uns dos outros de surpresa para surpreender o irmão ou a irmã que estavam assistindo televisão, ou se esses irmãos tinham televisão. Assim eles corriam e contavam rapidamente ao pastor, e assim surgia a disciplina. E até mesmo existia fatos ou histórias de irmãos que foram surpreendidos na casa do vizinho assistindo TV, ou que estavam sem camisa em casa, e assim os irmãos que os flagravam corriam rapidamente e contavam ao pastor também. Possa ser que ela estava se autocobrando sobre isso, ou notou que alguém já estava falando ou havia uma cobrança da igreja sobre ela e o marido. Vamos continuar.
que eu tinha que me consertar. Então, eu conversei com meu esposo e chamei ele para fazer um propósito de oração, para que o Senhor viesse nos responder. Fizemos um mês de oração e durante esse um mês o Senhor não havia nos respondido. Nós terminamos o propósito, apresentamos o propósito a Deus e não conversamos mais a respeito disso, não falamos mais. Até que passado mais ou menos um mês, depois o Senhor respondeu. Numa madrugada, eu e meu esposo estávamos orando e eu terminei a minha oração, fui deitar e meu esposo continuou de joelhos. Então, o meu esposo disse que o Senhor dava uma visão a ele e ele via eu e ele debaixo de uma árvore muito grande e essa árvore dava frutos e esses frutos eram de amarelo cor de ouro. Ele dizia que nós estávamos debaixo daquela árvore. Os irmãos me perdoem a forma que eu vou falar, mas eu tenho que ser clara naquilo que o Senhor mostrou. Então, os irmãos, desde já me perdoem pelas minhas palavras. Então, irmãos, o meu esposo disse que nós estávamos debaixo daquela árvore tendo relação sexual. E quando nós acabávamos, ele pegava o fruto daquela árvore, dava para mim comer, e ele comia também. E quando nós terminávamos de comer, nós cuspíamos a semente fora. Eu quero ressaltar nessa visão que quando meu esposo falou que ele também cuspia a semente fora, era porque ele consentia com o uso do anticoncepcional. Por isso o Senhor mostrava eu e ele cuspindo fora, porque eu fazia o uso e o meu esposo consentia com o uso. Então, quando meu esposo falou essa visão para mim, caiu no meu coração, irmãos, um temor tão grande que eu ali me arrependi e falei que eu não ia mais usar o anticoncepcional. A partir de então, começou uma luta entre o meu espírito e a carne, porque a minha carne dizia que era bobeira, que isso era fruto da nossa imaginação. Ela aqui fala sobre uma luta que teve consigo mesma para aceitar que deveria gerar um filho. É claro que existia um egoísmo, isso fica evidente. Ou não, não sei, já que, como eu disse, é um pequeno testemunho. Então não dá para tirar muito proveito, não dá para entender muita coisa. Ou havia alguma motivação por trás disso, possa ser que esse casal priorizou algumas coisas antes de gerar um filho, possa ser isso, mas a igreja é cobrante, né? Essas igrejas de sã doutrina extremista, eles cobram mesmo, eles não têm pena uns dos outros, eles não sabem, eles não sabem tratar o próximo. Então, é isso mesmo. Possa ser que além dessa cobrança da igreja, e por serem apontados como que estavam em pecado, eles foram orar. Não dá para saber. Mas após essa cobrança de Deus sobre eles, existe algo que os impedia de gerar. E Deus não estava se agradando disso. O que será que os impedia de gerar? Não dá para saber. Vamos lembrar que existe o livre-arbítrio. Deus deixa o casal escolher, mas nesse caso aqui, Deus mostra sua insatisfação com a escolha do casal. Aí nós devemos ser equilibrados sobre isso. Então, eu resolvi lutar contra a minha carne e eu dei mais ouvido ao Espírito Santo, porque vale mais, irmãos, negar a nossa carne do que entristecer a Deus pelas nossas atitudes. E passado alguns dias,
que o Senhor nos respondeu, que eu fiz esse propósito com Deus de não tomar mais o medicamento, começou uma luta muito grande por parte da minha família e por parte da família do meu esposo. As pessoas não entendiam, nós não comentamos com ninguém a respeito desse propósito. E as pessoas não entendiam e diziam: vocês são infrutíferos. Quantas vezes eu e meu esposo tivemos que ouvir isso? Tivemos que ouvir que Deus ia cobrar de nós. O que eu havia dito sobre a tal cobrança da igreja, veja que agora ela fala que realmente isso estava acontecendo. Infelizmente, existe uma cobrança dos crentes sobre os crentes, onde ninguém tem livre-arbítrio, essa é a verdade. É um se metendo na vida espiritual e material do outro, infelizmente. Cobrar que o casal tenha que gerar filhos é uma coisa. Eu quero ver esses que cobram ajudar a criar os filhos. Se no caso o casal gerar um por ano, eu quero ver esses que apontam, esses que exigem ajudar na hora de criar os filhos. Vamos prosseguir. Mas só o Senhor sabia do propósito que nós tínhamos feito. Só Deus sabia o que estávamos passando. Quantas vezes eu chegava em casa chorando, quantas vezes eu dobrava os meus joelhos e só tinha lágrimas, irmãos. Eu não tinha nem palavras. Até que, por fim, eu comecei a orar ao Senhor e falava: Senhor, se o Senhor não me der um filho, tudo bem, eu aceito. Mas me dá forças para fazer a sua obra, para me dedicar mais do que eu tenho feito, para me doar mais para a tua obra. Eu já nem orava mais, irmãos, pedindo um filho. Então, passado algum tempo, acho que mais ou menos uns 2 meses, uma irmã chegou perto de mim e falou: Raíssa, eu queria te contar um sonho. Eu falei: pode contar. Ela falou assim: eu sonhava que eu estava grávida e chegou o momento de ter o bebê, a criança. E quando eu ia para o hospital, a criança nascia morta. E os médicos, quando iam olhar aquela criança, viam que na mão daquela criança tinha muitas pílulas de anticoncepcional. Irmãos, quando aquela irmã foi embora, quando ela terminou de contar, eu ajoelhei, eu chorei aos pés do Senhor. Porque muitas das vezes, durante esse tempo em que eu fiz o propósito, que eu estava passando por luta, eu pensei em desanimar. Eu pensei em desistir, eu pensei em voltar atrás nas minhas palavras e não cumprir com o propósito. Mas Deus, Ele é fiel. Louvado seja Deus. E eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor usou aquela irmã para me contar aquele sonho. E eu quero dizer para você que se Deus tem te mostrado algo, o Senhor não vai te deixar confundido. Ele vai usar outras pessoas também para confirmar aquilo que Ele já tem falado. E isso aconteceu comigo, irmãos. E ouvir esse sonho que essa irmã contou me deu mais ânimo, mais força para continuar firme no propósito. Passado 1 ano que eu estava casada, eu não conseguia engravidar. Eu não conseguia, entende? Então as minhas esperanças já tinham ido embora. Ao que parece, essa irmã, mesmo após deixar de tomar o anticoncepcional, ela não gerava. Isso é o que dá a entender. E eu sempre pedi perdão ao meu esposo, eu falava: olha, talvez seja pela minha rebeldia que eu não tenho filho, então me perdoa. E eu chorava muito, irmãos. Até porque eu não tenho família aqui no estado de Minas Gerais, né? Eu sou do Rio de Janeiro, do interior, então eu me sentia muito sozinha. Então, passado 1 ano, no mês de março de 2019, nós tínhamos nos mudado de casa, fomos morar em outra casa, e uma irmã me mandou mensagem dizendo assim: Raíssa, agora você pode ter um filho. Eu falei: irmã, eu não vou ter filho. Eu já tô tentando há tanto tempo, eu já pedi tanto a Deus que agora
eu acho que Deus não quer que eu tenha filho. Não, e ela falou, Raíssa, Deus me disse que você vai engravidar. E eu falei amém, mas eu falei aquele amém, irmãos, não duvidando do Espírito Santo, porque eu creio que Deus revela. Eu creio que Deus fala. Não também duvidando da irmã. Mas dentro de mim, o impossível tinha crescido. E eu tinha me esquecido que eu servia ao Deus do impossível. Muitas das vezes, nós passamos por determinadas situações que nós achamos que o Senhor nos esqueceu. O Senhor esqueceu de sua promessa, mas Deus, ele não se esquece das suas palavras. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra, porque ele é fiel. E eu sempre digo isso, irmãos, que por mais que eu passe por lutas, por provações difíceis nessa vida, mas eu sempre tenho no meu coração que Deus é fiel. E ele fazendo ou não o meu querer, ele fazendo ou não o querer dele, ele continua sendo fiel nas nossas vidas. Então, passou 2 dias, o meu esposo foi no monte e Deus usou um irmão no monte e falou para o meu esposo que o Senhor via as minhas lágrimas, que eu me sentia muito só, mas o Senhor estava preparando uma vitória. Então, o Senhor dizia que nós não íamos mais andar em 2, mas ia andar em 3. Meu esposo chegou de madrugada me contando isso e ele me contou essa revelação. Eu falei assim, olha, se tiver na direção de Deus, as 2 revelações que eu recebi, amanhã mesmo eu vou fazer o exame, amanhã mesmo eu vou fazer o teste e vamos ver o que vai dar. Então, quando foi no outro dia, eu fiz o teste de farmácia, também fiz o exame de sangue. E para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, irmãos, deu positivo. Eu estava grávida. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer ao Senhor porque Ele tem mostrado o quão poderoso Ele é na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele não tem deixado de mostrar a você, meu irmão, minha irmã, o quanto Ele é poderoso na sua vida também. Eu quero dizer para você, minha irmã, que tem tomado anticoncepcional, e para você, esposo, que tem consentido com o uso da sua esposa, eu quero deixar este testemunho que sirva como um alerta para todos nós. Se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, ou de outros assuntos, eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a dobrar os joelhos, levantar um propósito com Deus. Bom, aqui começa o terror psicológico. Usa-se uma experiência pessoal para que os outros casais achem que estão em pecado. Resumindo esse áudio, vejo que essa irmã é de uma igreja de sã doutrina. A maioria dessas igrejas são extremistas, por isso ambos se cobram o tempo todo. Até aí tudo bem, mas existe uma certa cobrança sobre os casais e não existe um livre-arbítrio dos casais, ou seja, ou o casal casa e engravida ou estão em pecado perante a igreja. É isso que acontece. No caso dessa irmã, ela é só mais uma do grupo daqueles que acreditam que se evitar filhos é pecado. E está claro que ela, como tantos outros, estão numa posição privilegiada e confortável quanto a esse assunto, já que a irmã deixa entender que ela tem um problema de saúde para poder gerar. Portanto, é evidente que essa irmã nunca terá preocupação sobre o caso gerar filhos. E se gerar, será pouquíssimos. Você que está assistindo a esse vídeo, seja sincero. Será que alguém que apoia tal doutrina vai gerar um filho por ano? Está claro que ninguém suporta tal jugo. E como eu havia explicado num estudo sobre se evitar filhos é pecado,
Eu disse que os crentes que apoiam ainda tal doutrina são os que têm problemas de saúde, ou seja, os que são inférteis, os que são idosos e tem até mesmo aqueles que são separados ou foram abandonados pelos cônjuges. E tem ainda os solteiros que decidiram não casar e ficam falando de algo que nunca vão provar na pele para saber como é, o que é ter uma família. Espero que você que me ouve tenha gostado desta reação. Deixe o seu comentário com sua dúvida, com o seu questionamento e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará me incentivando a divulgar esse canal. Amém.